Olá, boa noite. Mais uma vez, com muita alegria, estou aqui novamente, sentado aqui nesta cadeira, como sempre, alegre, exaltando aí o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez estou aqui para gravar esse vídeo, enviar esse vídeo até você, para que a palavra do Senhor Jesus se cumpra na nossa vida e assim a sua vida seja edificada por esta palavra. Amém? Quero ler aqui Mateus, capítulo 5 e o versículo de número 23, que diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Mediante esse versículo que eu li aqui da palavra do Senhor, eu quero hoje contar um testemunho que aconteceu recente comigo, Nós somos servos do Senhor Jesus e eu sempre digo que a melhor coisa que existe na terra é nós andarmos segundo a vontade do Senhor Jesus, ou seja, sempre andando nas ruas, no trabalho, mas sempre atento à voz do Espírito, porque o Espírito sempre fala com os seus servos, ou seja, quando a palavra do Senhor diz assim no livro de Hebreus, não são porventura todos eles ministradores de Deus? Então, os anjos são ministradores de Deus, para lutar, a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Mas o que eu quero contar aqui agora é algo que aconteceu recentemente, na vida de uma certa irmã, viu? Mediante esse versículo que eu li, a gente vai refletir esse assunto mediante esse versículo que acabei de ler sobre o perdão de um irmão, tá? Então, quando a palavra do Senhor Jesus diz, olha, se tu for deixar alguma oferta no altar e só te lembrar de que você tem algo com teu irmão, então, não chegue até o altar, Então, volta lá e reconcilia-te com teu irmão e depois vai lá e deposita a oferta que você iria depositar. Mas, para isso não acontecer, você não passar essa vergonha lá diante do altar, porque geralmente quando essas coisas acontecem, é dia de culto, dia de reunião, onde tem muitos irmãos reunidos ali. Então, para que isso não aconteça, a palavra do Senhor manda você reconciliar com teu irmão, ainda se for possível, no caminho da igreja, ou em qualquer lugar que você for caminhar. Ou seja, se você teve uma discórdia com seu irmão, porque isso acontece mesmo, Nós somos crentes, mas também somos homens, totalmente diferentes, dos pensamentos, como humano falando, como humano falando, como carnalmente falando, nós podemos sim, às vezes, se não tomarmos cuidado, às vezes pode ter até como que eu quero falar? Pode até uma contenda, uma pequena contenda com nossos irmãos. Mas o importante é que naquela hora que está havendo aquela discussão, aquela contenda, um dos dois vigia logo e acaba com aquele assunto e termina se perdoando ali mesmo. E o importante é que ali naquele momento mesmo o inimigo é envergonhado e decepcionado, com aquele ato que os dois fazem, o ato do perdão. Mas o que eu quero é despertar alguém aqui, deixa eu falar para vocês.
Todas as vezes que as mensagens que eu prego aqui neste canal, eu sinto pelo Espírito do Senhor Jesus que ela está fazendo efeito nas vidas do outro lado dessa tela, onde eu não conheço. Ou seja, se isso está acontecendo, acredito eu que algo misterioso está para acontecer na vida de um irmão, né? Na vida dos irmãos. Ou seja, porque, irmão, naquele dia e hora, ninguém sabe. Ninguém sabe uma hora nós estamos aqui em pé, né? E de repente pode aí nos dar ali pode nos dar aí um calafrio, um negócio, e a gente, pum, cai no chão, né? Morto. E aí, se nós acontecer isso com a nossa vida, nós temos lá uma arenga com o irmão, né? Então, para que isso não aconteça, Jesus envia os seus servos, né, para alertar os irmãos. Ou seja, eu quero que vocês saibam que esse canal foi criado para levar a mensagem do Senhor Jesus por esses simples homens de Deus que está aqui falando com vocês, também. Então, uma irmã mora num outro bairro aqui da minha cidade, né? Ela estava vivendo uma vida idêntica, né? Esses versículos que eu li, né? Esses versículos da palavra do Senhor. Então, essa pessoa, essa irmã, ela não se dava muito bem, né, com a sua sogra, né? Nós não sabíamos disso, né? Mas o que naquela casa tinha muita contenda entre essas duas pessoas, né? Não sei se por aí do outro lado da tela está acontecendo isso na tua vida. Mas se isso estiver acontecendo na tua vida, eu quero te dizer, observa bem estas palavras que saem da boca desses simples homens, porque esta palavra pode, aleluia, pode estar sendo transmitida pelo Espírito Santo, tá bom? A palavra do Senhor Jesus diz assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, tá bom? Então, aquela irmã, ela todo dia ia para a igreja, né? Mulher, tinha um cargo na igreja, mas ela tinha esse pecado encoberto, né? A qual a palavra do Senhor Jesus diz, né? É um versículo que eu sempre costumo dizer, né? Provérbio 28:13, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, ela não fazia isso. Não é que ela não fazia aquilo, é que o inimigo da nossa alma já tinha ali tomado de conta daquela casa, né? E nós moramos num bairro totalmente diferente, né? Totalmente diferente um do outro, né? Eu não sei da vida deles, né? Mas quando foi um dia, nós estávamos passando naquele lugar, e uma senhora, a senhora já de idade, falou para minha esposa, contou um sonho que ela teve, né? Ela teve, e ela falou que naquele sonho que ela teve, essa irmã, eles não subia, né? Eles não podiam entrar no céu, né? Eles foram impedidos de entrar no céu. Agora, por que elas foram impedidas de entrar no céu, né? Ou seja, elas foram barradas, não entraram no céu, não puderam entrar no céu. Então, o que estava acontecendo? E ali ela falou para minha esposa, e eu também não sabia disso. É por isso que a palavra do Senhor Jesus diz assim, quem vive em espírito, ele também anda em espírito. Isso é maravilhoso. Então, é maravilhoso quando nós quando nós somos sensíveis à voz do Espírito do Senhor. Amém? Então, irmão, você tem que ter essa cautela, você tem que ter essa, como é que eu quero falar? Você tem que ter essa sensibilidade do Espírito, andar atento ou para ouvir Ele falar, porque Ele mora dentro de você. As minhas palavras que eu posso falar, você pode ouvir ela aqui por fora, mas tem palavras, vozes que você ouve dentro de você. O Espírito do Senhor Jesus falando com você, amém? Então, aquela irmã estava nessa situação. E aquela senhora, já de idade, contou para minha esposa, né? E a minha esposa não me relatou o sonho, né? E minha esposa só me contou mais ou menos. Irmãos, e eu fiquei, quando ela me disse isso, eu não imaginei nada, não liguei, pensei que era uma coisa simples. E no dia seguinte,
algumas palavras ficaram, né, na minha mente e eu comecei a ficar meditando. Porque raramente o Senhor Jesus, raramente eu ficar pensando numa pessoa, é raramente acontecer isso, não é todas as vezes que acontece, né? E esse casal ficou ali na minha mente, né? Então, o que que aconteceu? Eu fiquei observando que sempre o Espírito falava em mim, né? E eu fiquei pensando assim. E quando foi um dia, o impulso do Espírito foi muito forte em mim e eu me dirigi à casa daquela irmã, convidei minha esposa e fui lá. Ou seja, o Espírito nos autorizou a ir lá. E eu fui lá pelo Espírito do Senhor, né? Fui guiado pelo Espírito do Senhor a ir lá nessa casa. Quando eu cheguei lá nessa casa, a única coisa que me deu vontade foi de cantar, né? E enquanto minha esposa conversava com eles lá, né? Eles estavam até trabalhando, né? E aí eu comecei a cantar um hino baixinho comigo mesmo, né? Enquanto elas conversavam lá, porque a gente tem que ter prudência, né? Não é porque a esposa da gente, a gente vai chegar lá e se misturar com a conversa delas, né? Então, e aí eu fiquei ali cantando, e depois nós passamos a conversar mesmo ali, nós quatro, eu, ela, minha esposa e o esposo dela, estávamos lá conversando. Depois se levantamos e fomos lá para a sala, né? Nós estávamos no fundo, lá na cozinha, e nós fomos lá para a sala, né, e eu comecei a cantar, né? E depois comecei a pregar, a falar a respeito da palavra do Senhor. Irmão, é muito bom quando a gente anda na vontade do Senhor. É muito bom andar na direção do Espírito, né? Porque, olha, uma coisa sempre eu digo, um servo de Cristo não anda na casa de outro servo à toa. Nós somos enviados para abençoar, para levar as boas novas de Jesus Cristo. E quando nós chegamos lá, eu comecei eu li a palavra e nós começamos a ler. Irmão, a gente não sabe. Por isso que a palavra do Senhor Jesus diz assim, não te preocupa com o que você for falar, porque no abrir e fechar da tua boca, né, é concedido a palavra que vai falar. E o Espírito que estava em mim começou a me usar e a falar para aquela irmã, né? Eu não sabia da vida dela, né? E a gente começou a conversar, né? E eu cheguei ao ponto de dizer para aquela irmã, né, né, a respeito, né, do que estava acontecendo lá, do que o Espírito Santo tinha me feito saber da vida deles, né? Aí ela viu que era realmente do Senhor e ela começou a falar a respeito da sua vida. Então, o coração daquela pobre dona de casa, irmãos, estava ali carregado de ódio, de angústia, né? Nunca o inimigo plantou ali uma ira no coração daquela irmã, né? E ela ali não conseguia perdoar a sua sogra, né? E eu comecei a falar para ela, né? Meditando a palavra do Senhor Jesus, explicando para ela, mas ela estava dura mesmo. Chegou até o ponto do esposo dizer assim, não, para arrancar um perdão dessa daí vai ser difícil. Então, o inimigo já tinha semeado a contenda naquele lar. E a irmã era uma mulher que tinha cargo na igreja, né? Então, quem trabalha para Jesus, irmãos, é perseguido mesmo. Mas graças ao Senhor Jesus, que o Senhor Jesus sempre tem os seus servos para enviar nessas casas. Ou seja, nós somos mensageiros de Cristo, né? E eu tive ali conversando com aquela irmã, né? Conversei com ela, pedi a ela que pedisse perdão para a sua sogra, pedisse perdão para o seu esposo, mas a mulher estava dura, dura mesmo. Não é que ela estava dura, é que o coração dela já estava endurecido, né? Já estava endurecido. E ali, meus irmãos, eu já estava desanimando, né? De ouvir ali um perdão daquela irmã, né? De ouvir ali um perdão daquela irmã. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. E quando eu já estava desanimando, o Espírito do Senhor Jesus toca na minha esposa, né? E a minha esposa ali então começa a cantar um hino, né? Há poder no sangue de Jesus, né? Da harpa cristã, né?
E ela começou a conversar, e naquele momento o Espírito do Senhor Jesus tomou conta daquele ambiente, né? Tomou conta daquele ambiente. E eu comecei a observar, né, que tinha algo já diferente, né, naquela sala, naquela reunião, aonde nós estávamos, né? Aí, querido, eu falei, irmãs, vamos orar, né? Vamos orar. E a irmã não pediu perdão para sua sogra, não teve como, o coração dela estava muito endurecido, e nem para o seu esposo também ela não pediu perdão. Então, o que aconteceu? Né? Fomos orar, louvado seja o nome do Senhor, fomos orar. E ela, né, se ajoelhou distante, né, da sua sogra. Irmão, a palavra do Senhor Jesus diz assim, operando Deus, quem impedirá? Satanás estava tentando fazer uma destruição total naquele lar, naquela vida. Mas nós fomos ali, aquele outro bairro que é distante, né? Peguei o meu carro e fomos lá. É muito distante de um bairro para o outro, mas nós fomos lá, né? E quando quando eu comecei a orar, né? Já um pouco ali desanimado, que eu não vi, saiu um perdão da irmã, e eu comecei a orar, né? Quando eu comecei a orar, amados, que eu estendi as mãos sobre eles que estavam ali de joelhos no chão, dentro daquela sala, no meio daquela sala, e ali eu comecei a orar, eu comecei a sentir um calor, né? E ali quando nós começamos a orar mesmo fortemente, aquela irmã, ela não foi pedir perdão para sua sogra em pé, né? Ela foi de joelhos, né? Ou seja, operando Deus, quem impedirá? Ela não teve força de ir pedir, de abraçar a sua sogra, de abraçar o seu esposo, porque o ódio tinha tomado de conta. Mas quando ela estava de joelho, eu comecei a orar e eu percebi que tinha algo diferente naquela sala. E eu abri o meu olho. Quando eu abri o meu olho, ela estava andando, ela foi caminhando até a sua sogra de joelho e abraçou ali a sua sogra. E ali, meus amados irmãos, se abraçaram e pediram perdão umas com a outra. E para a glória do Senhor Jesus, meu amado irmão, elas se pediram perdão, ela pediu perdão para a sua sogra, pediu perdão ao seu esposo, meu amado irmão, e quando ela se levantou da oração, meu irmão, tinha uma glória dentro daquela sala, né? E na oração eu falei, Satanás, tudo que tu colocou nesta vida, pega a tua bagagem agora e vai embora, desapareça dessa vida, meu irmão. Quando eu estava orando dessa forma, ela começou a provocar, né? Ela começou a provocar e eu botei ali as mãos na costa daquela irmã, né? E ela começou a provocar, ela foi até uma janela que tinha perto assim, e ela, irmão, provocou aquela bagagem, né? Que Satanás tinha plantado já, meu irmão, no coração daquela irmã, ou seja, ele ia destruir aquele lar, né? Mas quando nós somos enviados pelo Senhor Jesus, a Bíblia diz que o Senhor Jesus opera sinais e maravilha através, né, das nossas orações, né? E o Senhor Jesus ali deu vitória àquele casal, né? O que eu quero dizer, irmãos? E ali, quando eu coloquei as mãos na costa daquela irmã, encostei as minhas mãos na costa dela, ela provocou aquele negócio, aquela mala mesmo que Satanás tinha colocado dentro dela. Então, aquilo foi arrancado pelo Espírito do Senhor Jesus, pelo poder, né, da oração. Ela começou a provocar aquilo, né? E o Senhor Jesus fez uma grande maravilha naquele lar, né? E ela conta depois agora, e mais, né? Quando nós estávamos encerrando a oração, a irmã foi renovada, irmão, no Espírito Santo e começou a falar em línguas estranhas. O meu filho, né? Que tinha ali 6 anos, né? Começou a chorar também, né? Levantar as mãos, e ali foi a glória do Senhor Jesus, tomou conta daquele lar novamente. Então, meu irmão, se você se encontra nessa situação, carrega esse ódio dentro de você e não tem força de ir lá reconciliar com teu irmão, isso, meu irmão, te corre um risco muito grande de você entrar no céu. Pois a Bíblia diz que se nós só entramos no céu se nós perdoarmos também os nossos irmãos, porque Cristo Jesus nos perdoou todos os nossos pecados que nós tínhamos
cometido. Veja bem que a palavra do Senhor Jesus diz que o Senhor não leva em conta os tempos da nossa ignorância, né? E eu fico feliz, né, pelo Senhor, né, pela a obra, né, maravilhosa que o Senhor Jesus fez naquela família. Ou seja, né, eles não iam subir, né, a irmã, a sua sogra teve ali o sonho que eles não puderam entrar no céu exatamente por causa daquilo, né? E quando foi um dia, aquela irmã me chamou e disse: irmãos, graças a Deus que o Senhor Jesus enviou vocês para vir aqui na minha casa, né? Ela fala que aquele ódio que ela tinha, ela não conseguiu mais ter aquele ódio da sua sogra. E ali tudo ficou na paz. Hoje a vida dessa irmã é renovada, né? Todas as vezes que a gente vai lá, a gente começa a conversar, né? A gente chora, né? Na presença do Senhor Jesus. Então, houve ali, meu amado, né, ela conseguiu, né, ela venceu aquela batalha. Então, meu irmão, se você conhece ou vive essa forma, né, está na igreja, mas não vai com a cara daquele irmão, meu irmão, volta lá e te reconcilia com teu irmão, pois isso aconteceu comigo também. Depois eu vou contar para vocês como isso aconteceu comigo. Então, se você está na direção de Deus, por isso que a Bíblia diz, olha, vigiai para que ninguém tome a tua coroa. Satanás está aí rodeando, fervorosamente injuriado, procurando alguém para tragar. Ou seja, vigia, meu irmão, vigia, porque sem o perdão nós não conseguimos chegar ao céu, amém? Então, se você se encontra nessa situação, volta lá com teu irmão, né? Te reconcilia com ele, porque isso te impedirá, nem as tuas ofertas que você vai depositar no pé do altar é recebida pelo Senhor, né? Então, faça isso. Se eu estou contando esse testemunho hoje aqui para vocês, eu tenho certeza que esse testemunho vai edificar a tua vida, ou seja, ouça o que o Espírito está te falando, né? Tenha força, né? Tenha força, dobre o seu joelho, peça para Jesus enviar um mensageiro, porque ele, assim como ele me enviou para ir lá na casa dessa irmã, o Senhor Jesus também vai mandar um mensageiro na tua casa, né, para te ajudar a levar a tua cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que eu quero dizer para você? Medite nessas palavras. Preste atenção que todas as vezes que eu gravar um vídeo nesse canal, com certeza essas palavras são só para te edificar. Nesse canal você nunca vai ouvir uma palavra que te deixe de baixo astral, né? Eu estou aqui para levantar, né, o teu astral espiritual, né, o teu ânimo espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meu irmão, não fique aí andando, né, dessa maneira, né, às vezes até tomando a Santa Ceia. Pior, nessa situação, as coisas só complicam para o seu lado, meu irmão. O melhor jeito é voltar atrás, né? A Bíblia diz: humilhai-vos, né, debaixo da potente mão de Deus e ele vos exaltará. Louvado seja o nome do Senhor. Então, fique com essas palavras, meu irmão, desperte, volte lá com teu irmão, te reconcilia com ele, né? Se for possível, abraça ele, chora com ele, te reconcilia com teu irmão, né? Que Jesus vai fazer a obra, mas você tem que se esforçar para isso, né? De coração duro não dá, né? Então, vai lá e te reconcilia com teu irmão e receba, desfrute aí novamente, né, da graça, como essa irmã foi avivada, né, começou a falar em mistério de novo. Seja renovado pelo Espírito Santo através do perdão, meu irmão. É esse o desejo do meu coração e o propósito desse canal é de levar boas novas, né, para que as boas novas cheguem até a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquem na paz do Senhor Jesus e que Deus em Cristo possa vos abençoar ricamente a sua vida, tá bom? Fique na paz do Senhor e fique aí, né? Se inscreva nesse canal, né? Deixa aí o seu like, né? Para que todas as vezes que eu gravar um vídeo, você, né, seja aí despertado, né? E volte aí a visualizar novamente, né, os vídeos que eu irei postar, né, quase todos os dias, tá bom? Se você souber de algum irmão que está nessa situação e você às vezes não tem
não tem intimidade com aquele irmão, né? Envia esse vídeo para ele, compartilha com ele, né? Leve também a mensagem do Senhor Jesus até ele, para a glória do nome do Senhor Jesus, tá bom? Fiquem na paz do Senhor e que Deus em Cristo vos abençoe. Amém?